gente. Demorei, mas voltei, né? Tem um bom tempo que eu não converso com vocês, não posto vídeo, não falo nada, dei uma sumidinha do canal, entendeu? Eu tô voltando com tudo, né? Antes de mais nada, você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, comenta, compartilha. Se você quer me mandar alguma pergunta, você me manda. E eu vim aqui para falar algo muito interessante, né? Muito importante, assim, algo que vocês gostam, né? Conteúdo que vocês gostam, que eu gosto, que eu acompanho de outras pessoas e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Mas antes de mais nada, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás e vou contar um pouquinho da minha história, né? Da minha trajetória. Eu sou baiana, né? E moro em Minas Gerais. Eu vou fazer 6 anos, seis não, né? Vou fazer 7 anos aqui em Minas Gerais e na cidade de Juiz de Fora, né? Aqui é muito bom de morar, tá, gente? Uma cidade tranquila, bacana. Não que Salvador não seja bom, Salvador é ótimo também para morar. Mas, assim como cada lugar tem seus pós e contra, né? É isso. Aqui é mais tranquilo, é mais calmo. Eu gosto de paz, de tranquilidade. Eu gosto de viver zen. Eu gosto dessas coisas. Vamos deixar de enrolar e vamos pro que interessa mesmo, né? Porque eu acho que esse vídeo até vai ficar um pouco grande, longo, mas vai dar para vocês entenderem um pouco da minha história, né? Eu recebi um grande presente que eu já esperava, digamos assim, há anos, né? Eu esperava há anos esse presente. E esse presente nunca vinha, né? Então, um belo dia, eu nem imaginava, nem esperava esse presente. Aconteceu assim de uma hora para outra que eu não percebi nada, gente. Nada. O que é que aconteceu comigo? Dei uma sumidinha, já tinha dado uma sumidinha no canal, né? Por alguns probleminhas pessoais, mas graças a Deus agora estou de volta e com essa grande novidade que eu vou ser mamãe. Gente, então eu queria muito, né? Eu queria muito, eu sempre desde que eu me entendi assim por gente, né? Eu sonhava em ter a minha família, em ter um filho, né? Então, assim, eu sonhava com isso. Eu via minhas amigas, eu via as pessoas tendo filho e eu nada. Então, eu ficava assim, muito triste, muito decepcionada, né? Achava que eu nunca ia poder engravidar, né? Até porque também eu peguei os exames recentes, mas agora não dá nem pra pegar. Mas assim, eu fiz alguns exames, né? E no exame deu que tava tudo normal, mas com o meu marido tinha uns probleminhas, né? Mas assim, quando Deus quer, nada e nem ninguém atrapalha, nada e nem ninguém para, nada e nem ninguém tira. E assim, no meu exame tava dando normal, mas mesmo assim, a médica me pediu um exame de estereossalpingografia, né? Que é um contraste que coloca lá dentro para poder saber se esse líquido vai fluir, né, vai passar pelos tubos, né? Eu não sei como é que se fala direito, gente. Vocês me perdoem, mas vocês que é mulher, vocês entendem o que eu tô falando. E é isso, pediu esse exame, só que eu não tive condições de fazer, porque isso aí foi antes da pandemia, né? E quando a pandemia veio, as coisas apertaram mesmo, ficou muito complicada para mim. Então, um exame desse, estereossalpingografia, esse exame, ele custa aqui na cidade R$ 620, né? Na época, antes da pandemia, estava custando R$ 620. E hoje em dia deve estar mais caro ainda, né? E eu só sabia de 2 lugares que fazia. E assim mesmo, um de 500 e pouco e o outro de 600 e pouco. Então, eu não estava com condições para fazer esse exame, né? Então, eu fui deixando de lado, né? Sempre tive o sonho de engravidar e tudo. Pensei em tomar vitaminas, né? Remédios para poder engravidar, ajudar a engravidar, mas não... Aconteceu que, tipo assim, foi passando tempo e eu acabei não comprando esse remédio, né? E esse ano eu fiquei insistindo pro meu esposo, fiquei enchendo o saco dele para poder ele comprar
uma vitamina para mim, só que todos os dias acontecia alguma coisa e a gente nunca comprava, nunca comprava. E eu também, né, antes de, assim, junto com isso, eu sempre tive também não sempre, né, de uns anos pra cá, eu comecei a ter o desejo de adotar, né, de adotar uma criança. E pelo fato de, tipo, também, né, eu não estar conseguindo gerar uma criança, eu estava querendo adotar. Não para substituir uma criança, não para poder a criança ser escrava, ou sabe? Mas para mim poder dar meu amor, meu carinho, né? Daquilo que eu não tive, que eu não pude ter, né? Porque os meus pais, eles me criaram muito bem, eles fizeram o que pôde para criar eu e meus irmãos, né? E hoje estamos todos criados, todos grandes. Então, assim, eu passei a ter esse desejo de adotar. Então eu fiquei sempre pedindo, falando pro meu esposo, vamos adotar, vamos adotar, vamos adotar, vamos adotar. E sempre também aconteceu alguma coisa e a gente nunca dava entrada no processo de adoção. E assim, nesse processo, o processo de adoção, gente, não é fácil. A gente pensa que é fácil, né? Chegou lá, fiz uma entrevista, fiz isso, fiz o exame, fiz aquilo e já adota. Não é assim. Tem um processo muito longo e demora anos para poder você conseguir adotar uma criança. Só que, tipo, eu sempre pensei assim, que se um dia eu engravidasse, né, eu ia ter também um filho adotivo, né? Mas as coisas não é do jeito que a gente quer, né? Não é do jeito que a gente, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar fora, por isso também que eu dei mais uma sumida do canal. E nesse trabalhar fora, eu fui chegando muito cansada, muito exausta, porque passando o dia inteiro na rua, a gente que trabalha fora, a gente passa a maioria do dia, né? O trabalho é como se fosse a nossa casa. A gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa. E fui indo, né? Fui indo, deixando levar. Mas teve um belo dia que eu falei, não, vamos adotar. Vamos adotar, eu quero adotar. Eu quero adotar, eu quero adotar, eu quero adotar. Aí meu esposo falou, tá bom, tal dia a gente vai adotar. A gente foi numa psiquiatra, né? Porque a gente tinha que fazer um exame de sanidade mental, né? Então, assim, a gente foi nessa psiquiatra, a gente foi no clínico. O clínico ia mandar a gente para psiquiatra, né? E a gente ficou esperando acho que uma semana. Só que ali eu já estava grávida e não sabia, né? E assim, antes disso, voltando um pouco, eu no trabalho, do nada me deu uma dor de cabeça, mas uma dor de não foi dor de cabeça normal, não, foi uma enxaqueca que parecia que tinha um gás no meu nariz e começou a subir para a cabeça. Eu comecei a ficar, sabe, parece que eu tava ficando louca, né? E aonde eu trabalho tem uma UPA bem do lado. Então nesse dia eu tive que ir para a UPA, né? E eu não sabia o que era. E o médico lá passou um remédio muito forte, que foi uma dosagem só, foi um remédio só que eu tomei, né? E ali eu já estava grávida e não sabia, né? E essa data, esse dia que eu passei mal foi no dia 19 de setembro, que eu passei mal. Porém, né, dia 3 eu tava olhando, dia 3 que eu engravidei de setembro e eu não sabia. Depois disso, né, vim pra casa, né, fui levando a vida normal, sem saber que tava grávida. Aí depois, setembro, né, outubro, acho que foi em outubro, né, que eu descobri que, porque eu não entendi os sintomas, né? Às vezes a menstruação ela atrasava, mas ela sempre descia. Quando eu pensava assim, vou fazer um teste de gravidez, no outro dia ela descia. Então eu não me importei com isso, porque já ficou algumas vezes, já ficou até 3 meses sem descer, então pra mim tava normal, pra mim tava tranquilo. Mas ela sempre foi certinha. Então assim, eu fui. Desse dia que eu passei mal, né? Fui levando a vida normal, tranquilamente. Aí depois disso tudo, né? Eu comecei a sentir muita, mas muita cólica,
né? Eu não sabia o que era, eu pensava que ia descer, mas eu sentia muita, mas muita cólica. Eu tava acordando de madrugada, eu acordava 1 da manhã, 2, daí eu já não dormia mais, eu já acordava com dor de cabeça, com dor de barriga, e era dor de barriga mesmo, né? E muita, mas muita cólica. E eu ficava no banheiro quase a noite toda, né? Então eu não conseguia dormir dali mais, e eu não sabia ainda o que era. E ali eu já estava grávida e não sabia. E um belo dia, eu e meu esposo, a gente conversando, né, na cama, assim, a gente acordou de manhã e eu pensei assim na minha cabeça, né, já tem 9 dias de atraso. Então, eu tô sentindo essa cólica, não desceu ainda, eu vou fazer um teste para desencargo de consciência, mas eu nunca me passou pela cabeça de, né, de eu estar grávida, porque várias vezes já aconteceu da menstruação demorar de descer, e quando eu falava que ia fazer um teste, ela descia no outro dia, né? Então, assim, era bom que eu não gastava dinheiro. Então, assim, aí a gente conversando, eu já tinha comprado um teste de gravidez, né? Eu até tinha comprado alguns anos atrás algumas roupinhas, que eu até esqueci de pegar também, para poder mostrar a vocês. Eu tinha comprado algumas roupinhas e ficou tipo assim, há anos, né? Eu já tinha comprado algumas roupinhas e pensava, no dia que eu engravidar, eu vou fazer uma surpresa pro meu marido. E nisso, é, foi, foi indo, né? E nesse dia que a gente tava conversando na cama, ele falou assim comigo, Vivi, você tem que fazer um exame de gravidez, que você tá grávida. Só que ele não sabia que eu tinha comprado o exame, o teste, né, de gravidez. E eu tava de folga nesse dia no trabalho. E ele falou, você tem que fazer o teste, que você tá grávida. Só que ele falou, você tá grávida, mas não foi sem sentido, assim. Ele não sabia, né? Ele desconfiava assim, mas não sabia. E eu também desconfiava, mas não sabia. E um não falava pro outro para poder não se machucar, porque eu toda vez que a menstruação demorava de descer, eu ficava me sentindo muito, mas muito mal. Eu ficava muito ruim. E esse eu falei com ele que ia fazer, mas não falei o dia. Mas só que eu já tava com o exame guardado, né? Eu tava com o exame já comprado, né? Isso foi numa quinta. Pra no outro dia eu fazer, né? Porque geralmente esses testes de gravidez assim é mais. Tem que ser pela manhã, né? Tem que ser com a primeira urina da manhã. E nisso aconteceu, gente. Quando chegou na sexta-feira, ele ia levantar para trabalhar. Deu umas 4 e pouca da manhã, eu acordei, não consegui mais dormir. Eu não sei o que é que aconteceu, se eu fiquei ansiosa para poder fazer esse teste logo, né? Eu fiquei tão ansiosa, mas tão ansiosa, que eu peguei no celular, comecei a mexer no celular. Aí fiquei até 5 e pouca da manhã, né? 5 e meia da manhã, que é a hora que o celular desperta para poder a gente acordar. Ele acordou. E eu pensando na minha cabeça, ai meu filho, sai logo, sai logo, sai logo, sai logo. Eu comecei a ficar tão nervosa que eu comecei a tremer, começou a me dar dor de barriga na mesma hora, dor de cabeça, nervoso, comecei a suar. E eu pensando na minha cabeça, vai pro trabalho, meu filho, vai pro trabalho que eu quero fazer esse exame. Só que ele não saía, gente, ele não saía. E eu doida pra ele sair, ele não saía. Aí por fim, assim que ele saiu, assim que ele fechou a porta, eu já tava na ponta, assim, eu já não tava nem enxergando mais nada na minha frente. Sabe quando você tá naquela vontade de ir no banheiro louca que começa a subir pra cabeça, que você não enxerga mais nada, você não vê mais nada? Aí eu corri pro banheiro, só deu tempo de fazer um pouquinho de xixi. Aí assim que eu fiz o xixi, que eu, né, aliviei, e assim que eu coloquei o palitinho, gente, nossa, não demorou 2 minutos, né? Eu não acreditei. E esse é o resultado.